Gente, o capítulo de hoje chama-se condicionamentos. E o tópico que a gente vai estudar hoje é o bem e o mal, tá? Nesse capítulo, a Joana está tratando de um ponto muito importante, que é sobre dualismo, né? Dualismo vai ser a convivência de duas ideias que parecem que são opostas, parece que são antagônicas, parece que uma exclui a outra, né? Então, é o que a gente, né, chama lá no português lá dos antônimos, né? Então, se uma coisa é bonita, ela não pode ser feia, se uma coisa é harmônica, ela não pode ser desarmônica, se uma coisa é boa, ela não pode ser ruim. Então, a gente tem essa ideia de que as coisas ou são assim ou são assim. Então, o dualismo, que é esse ter um lado ou outro, ele nos passa uma aparente ideia de oposição. Mas nós vamos ver aqui que não há essa oposição extrema. Há sim um direcionamento diferenciado, mas ele não é necessariamente oposto. A gente vai ver que a fórmula, né, pelo menos até o momento que a gente tem condição de compreender, é que a fórmula ideal ela tem aspectos de um lado e do outro, né? Ela é o equilíbrio entre essas forças, vamos colocar assim. E aí a Joana começa esse capítulo explicando para a gente que essa ideia de forças que se opõem, elas geram confusão, elas geram perturbação, porque a gente tende a pensar que ou uma coisa é boa ou é ruim, ou uma coisa é clara ou é escuro, ou é preto ou é branco. E a gente esquece que entre o preto e o branco nós temos um sem número de cores e de nuances, né? Os tons, essa variação. Então, as coisas não precisam ser o tal ferro e fogo, né? Então, a gente vai ver que há a possibilidade desse balanço, desse equilíbrio. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Okay. Então, a gente vai ver que essa ideia que se opõe uma à outra, ela causa essa confusão, essa perturbação, vai causar falta de tolerância, vai causar o conflito, né? E aonde que existe esse dualismo? Uma coisa é ou não é assim? Ou a gente é que diz que ela é ou não é? Então, o dualismo, a Joana fala para a gente que é um atributo da ação, ou seja, a gente não deve julgar o ser como sendo bom ou ruim. A ação que ele pratica é que deve ser julgada. O ser em si, ele não é dual. Basicamente é isso que a Joana fala para a gente. O ser, ele não é dual, mas as ações, aquilo que ele faz é que vai ter esse aspecto dual. Então, a Karina em si não é boa nem ruim. Ela não deve ser rotulada como boa ou ruim. Mas aquilo que a Karina faz, aí sim a gente vai dizer, tal ação é boa, tal ação é ruim, tal ação é bela, tal ação, tá? Então, é isso que a Joana fala para a gente. As ações do indivíduo devem ser, que são passíveis de receberem esses valores. E isso aqui é interessante, porque a gente vê que existe uma evolução histórica desse pensamento, né? Então, ela fala ali, ó, inicialmente, essa ideia de bem ou mal, esse dualismo, né, essas forças que se opõem, ela era uma abstração filosófica ou religiosa, então era alguma coisa assim que ficava no plano das ideias mesmo. A gente acha que existe o bem, a gente acha que existe o mal,
né, religiosamente falando, a gente acha que uma coisa é certa ou a gente acha que uma coisa é errada. Então, assim, no campo da filosofia, da religião, era algo muito abstrato, você não conseguia definir. E isso aqui era muito, vamos dizer assim, muito conveniente. A Joana vai voltar nesse assunto no final do texto, porque ela vai falar que ainda hoje muitas pessoas defendem que o conceito de bom, de ruim, de bem, de mal, de bonito, de feio, são conceitos fluidos. São conceitos cujos limites não são muito claros. Então, aquilo que é bonito numa época não é bonito noutra, aquilo que é moral numa época não é moral na outra. E ela vai dizer: olha, não é assim, não. O certo e o errado, o bonito e o feio, o bom e o mal, isso aí está tudo gravado na consciência da gente, e tem limites claros. Querer, sabe, essa ideia de, não, olha só, essa música antigamente não era bonita, hoje ela é bonita, não existe isso. A música, para ser bonita, ela tem que ser harmônica. A gente, né, eu vou passar um videozinho aqui sobre isso. A gente vai ver que ela vai ser construída em cima de distonia e consonância. Então, a música ela vai precisar de uma construção específica para ser considerada bonita. E o produto dela, se ela é uma música que tem letra e tal, o produto dela tem que te causar bem-estar. Então, se não é assim, não. E a gente não vai dizer que isso aqui é flexibilizado, tá? Aí ela fala, depois que a gente saiu desse período, né, inicial, a gente passa para um período onde ela vai ganhar, esse dualismo vai ganhar um corpo mais firme, por causa da noção do que é ético. O que é ético é aquilo que é correto. Eu costumo explicar o seguinte, que às vezes as pessoas falam assim, não, mas qual que é a diferença de ético e moral? Pensa assim, ético é o que é certo fazer quando a gente tem na cena eu e a sociedade. Então, a sociedade olha para mim e diz, esse comportamento seu é certo. E eu olho para o meu comportamento e falo, perante essa sociedade, meu comportamento está correto. Agora, a moral é aquilo que é certo fazer entre você e você mesmo. Então, é quando você sabe que o que você está fazendo é certo ou o que você está fazendo é errado. Então, veja só, eu posso ter um comportamento ético que está em conformidade com o que a sociedade acha que é certo e talvez ele não seja moral, porque eu comigo mesma não concordo com esse comportamento. Então, eu estou me violando, então eu estou sendo imoral, estou faltando com isso, com relação a mim, tá? E é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Agora, a gente também pode ter um comportamento que a pessoa aceita, mas que a sociedade não aceita. Só que aí a gente vai entrar numa esfera mais psicológica até do que ético-moral mesmo. Então, aqui é só esse campo. O que é certo fazer do ponto de vista da sociedade e o que é certo fazer do meu ponto de vista, para comigo mesmo, né? Eu costumo contar aqui a historinha do monge que estava lá os templos, né, tibetanos, os templos orientais que tem aqueles monges que vivem em constante meditação, eles sobrevivem daquilo que as cidadezinhas, os vilarejos doam para que eles sobrevivam, porque eles não trabalham. E aí tinha esse mosteiro lá que estava caindo aos pedaços e tudo, e aí os aprendizes viraram para o monge lá, que era o chefe deles, e falaram com eles, mestre, o mosteiro está caindo aos pedaços, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E ele falou, olha, a gente não tem dinheiro, então vamos fazer o seguinte, vocês vão lá na cidade e roubam aquilo que vocês puderem roubar. Só que tem uma condição, ninguém pode ver vocês fazendo isso, porque senão fica ruim para o mosteiro. O pessoal vai falar lá, o monge roubando. Então, vocês vão lá, roubam o que der para roubar, para a gente poder reconstruir o mosteiro. E aí, os mongezinhos, aprendizes, ficaram tudo assim, ué, que negócio estranho, né?
mas saíram, né? Foram lá, vamos ver o que dá para fazer. Aí, quando o mestre entra dentro do mosteiro, tinha um mongezinho lá, um aprendiz, limpando o chão. E aí ele perguntou para o aprendiz aqui, você não ouviu a minha instrução? Ouvi. E por que você não foi? Ele falou, não, porque o senhor falou que só era para a gente roubar se ninguém ficasse sabendo, se não tivesse ninguém vendo. Eu vou ver, eu vou saber, né? Isso é moral, né? Então, aí há uma evolução, uma nova evolução. E aí a ética, moral, o dualismo certo, errado, bem, o mal, entra no campo da sociologia, que é o estudo do comportamento dos grupos humanos. Então, é o estudo dos seres humanos, eu costumo brincar, o estudo do ser humano na manada. Então, como a gente se comporta em grupo. Essa é a sociologia. Quais são os movimentos que nos empurram para frente, para o lado? Então, realmente, são movimentos, se a gente não quiser falar manada, porque às vezes fica ruim o nosso movimento de cardume, se formos peixes, mas enquanto um grupo de seres que vivem, que necessitam desse convívio social. E, por fim, a gente chega no dualismo dentro da psicologia, que vai tratar justamente desses conceitos que nós trazemos e que nós desenvolvemos a respeito de nós mesmos, do que é certo e errado, do que é bom e ruim, do que é belo e do que é feio, né? Então, a Joana faz esse apanhado dessa história e ela mostra isso para a gente na história humana mesmo. E aí ela começa falando lá do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, a gente estuda, né, ele como, inclusive, uma das pedras fundamentais do direito e tudo. Ele seria o primeiro código escrito que se tem, a primeira lei escrita, né, de que se tem notícia, que é uma lei babilônica, da época da Babilônia, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. As leis estão gravadas nessa pedra, né, em uma espécie de hieróglifo. E nessas pedras, as leis, as normas que a gente tem gravadas são os comportamentos que são considerados ruins e qual seria a punição para eles. Então, é a ideia de castigo pelo comportamento ruim. Então, aqui o bem e o mal, ele não é determinado pela essência, pelo conteúdo, ele é determinado pela consequência, pelo que ele causa. Então, o que é bom ou o que é bom ou ruim por causa da consequência. Olha, se você faz e toma um castigo, então é porque é ruim. Agora, se você faz e não tem castigo, então é porque é bom. Então, é a consequência que vai te determinar se uma coisa é boa ou ruim. Então, esse aqui é o primeira menção que ela faz. A segunda menção que ela faz diz respeito ao Zendavesta, que é o texto do zoroastrismo, né, que foi uma religião praticada aí pelos persas, e assim como a maioria das religiões, ela vai ter a figura do bem e do mal, da criação e da destruição. Então, aqui esse Ormuzd representa o bem, e o Arimã representa o mal. E eles vão travar uma batalha, né? Ali na imagem do Arimã, eles já estão travando essa batalha, e quem vai vencer vai ser o bem, Ormustes. Então, isso aqui, o zoroastrismo trouxe essa ideia dual também de bem e mal. E aí tem, né, a ideia cristã, que está desenhada na Bíblia, onde nós temos Deus representando o bem, o bom, o belo, a perfeição, e nós temos o Lúcifer, né, o anjo caído, Satanás, o demônio, representando toda a oposição a isso. E aí a gente chega na metafísica tradicional. Metafísico, gente, é aquilo que vai além do corpo, né? Então, o metafísico é o estudo do que há para além da matéria. Então, além da matéria tem o quê? Aí tem aqueles que acreditam em somente energias, né?
moléculas, em átomos, em algo assim, ondas vibratórias e tudo, e tem aqueles que acreditam, como nós, no mundo espiritual, né? Então, nessa essência espiritual que movimenta todas as outras coisas. E aí a metafísica tradicional vai ser a primeira a apresentar esse balanço de forma bem clara. Ela representa o balanço entre o bem e o mal através do triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados que são iguais. Então, para a metafísica tradicional, o bem e o mal, eles representam a mesma quantidade de força. E eles se unem no vértice para criar. Então, aqui surge a união do bem e do mal para a criação. E essa ideia aqui, ela vai ser vista também na China. A ideia de conciliação, de harmonia, que é trazida pelo Yin e pelo Yang. O masculino e o feminino, o seco e o úmido, o frio e o calor, o positivo e o negativo. Só um minutinho, gente, por favor. Minha vizinha aqui, a minha prova aqui, mas vamos lá. Seguindo. E aqui tem, que eu falei, que quando eu estava separando essas imagens aqui, eu lembrei da Dolores, né, o hinduísmo, né, ele tem uma representação muito bonita dessa ideia, que é através de três seres. Brahma, que seria o criador, né, o mantenedor do equilíbrio. Vishnu, que é aquele que constrói, e Shiva, que é aquele que destrói. Então, é preciso que destruição e construção se unam para termos a criação, tá? E aí, depois de passar esse breve histórico aí, a Joana entra na essência do assunto. E aí ela fala para a gente, o que é o bem? E ela usa essas expressões. Bem é aquilo que traz beleza, bem é o ético, bem é o edificante, bem é o harmônico. E ela diz que o mal é tudo aquilo que é o contrário disso aqui, é muito fácil. Então, o mal é aquilo que não traduz beleza, é aquilo que não é ético, é aquilo que não edifica e é aquilo que não é harmônico. Eu vou tentar aqui passar para vocês um videozinho que explica essa questão de uma forma muito bacana. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Deixa eu contar meu volume. Vamos lá. Che cos'è l'armonia? Que é um fenômeno de uma certa ordem. Essa ordem se manifesta na sonoridade e o homem consegue perceber algo da ordem da natureza das coisas. Então a música tem, claro, uma ordem na extensão do tempo, que simbolicamente às vezes se refere ao ritmo. Ela tem uma ordem na sequencialidade, que a gente simbolicamente chama da melodia, e tem uma ordem na simultaneidade, que é a harmonia. Do mesmo modo como eu olho para o mundo e percebo a conexão entre várias coisas, percebo como elas se relacionam de forma coesa, como que eu consigo ordenar as coisas. Faz parte da inteligência humana a capacidade de síntese e divisão, como falava Aristóteles. Então você conseguir olhar as partes de uma coisa, ver do que elas são compostas e, de certo modo, ver o que as coisas têm em comum, procurar os universais das coisas e, encontrando esses universais, ver, portanto, essa harmonia que os conecta. Né? Che cos'è l'armonia? Evidentemente l'armonia è la combinazione di suoni simultanei, quindi presenti nello stesso momento, e
proprio la combinazione di suoni serve ad esprimere diversi stati d'animo. Un esempio? Questa è un'armonia consonante, mentre questa è un'armonia dissonante. E vedete che già qui c'è molta più tensione. Non possiamo restare qui, dobbiamo andare per forza da qualche altra parte. Qui, ad esempio. Tensione e distensione. Quindi la musica si basa su un'alternanza continua di momenti di tensione che poi vanno a risolvere su momenti di distensione. Essa relação física entre as diferentes notas também existe entre os sons e o nosso corpo. Sons harmônicos entram em ressonância conosco e nos causam bem-estar, enquanto os sons dissonantes causam perturbação e aflição. Cada vez mais, a vida moderna está repleta de barulho e agitação. Os homens vivem apertados em habitações estreitas e ruidosas. Os excessos de decibéis nos tornam agressivos, violentos e depressivos. Mas no que consiste esse fenômeno invisível, que compõe a natureza e que tem tanta relação com a vida? Nós vemos que os... Ok. Esse trechinho é de um documentário que chama A Primeira Arte, um documentário que está disponível no YouTube e foi feito por uma produção de um canal que surgiu, hoje eles são um streaming, que chama-se Brasil Paralelo, e eles fazem coisas muito bonitas, fica aí a recomendação. Então, e aqui, esse trechinho que a gente assistiu, além de explicar para a gente cientificamente, né, essa ideia de harmonia, de composição, ele mostra para a gente outros dois aspectos muito importantes. Um deles é que o que é harmônico não é exclusivamente feito de um dos extremos, né? Quando o maestro italiano ali está falando, ele fala, olha, a gente tem momentos de tensão e de distensão. Então, e isso, né, a natureza, a Joana fala que isso está impresso, essas informações estão impressas na natureza, na vida. Então, a gente recebe essa informação o tempo todo. Então, ali, a hora que o maestro fala momentos de tensão e distensão, contração e distensão, contração e distensão, o que funciona nesse ritmo? Contração e distensão. O coração contrai, distende, contrai, distende. Então, assim, na natureza, o tempo todo nós estamos recebendo a informação de que não é um extremo que segue. Então, por isso que a gente vai dizer, né, a gente disse aqui no início, que o dualismo que compõe a vida, eles não são forças que se opõem, eles são forças que se completam. Então, é necessário que você tenha esse balanço, porque se a gente tiver só ali o que é bom, o que é certo, o que é belo, o que é belo, o que é belo, aquilo ali vai causar uma saturação tal que o organismo vai parar de funcionar. Então, a gente precisa daquilo que aparentemente não é bom para produzir o oposto. Mas isso aqui é uma ideia que fica mais claro para a gente à medida que a gente pensa na evolução espiritual. Então, vamos imaginar que eu tenho um pêndulo, e o pêndulo vai de um extremo a outro. Então, eu tenho o bom e o ruim, o belo e o feio. Ele vai de um extremo ao outro. Se eu parar aqui no meio, a coisa não está nem lá nem cá. Ela não é uma coisa nem outra, ela não existe. Então, é preciso que ela vá para um lado ou para o outro. Mas se ela for para um lado ou para o outro, eu vou estar sempre tendendo a um extremo. Isso porque o nosso limite evolutivo só nos permite isso aqui. Nós precisamos entender que existe algo para além
desse nosso, vamos dizer assim, desse nosso dualismo, dessa nossa divisão em dois. Existe algo que vai para além disso e que nós ainda não temos a compreensão necessária. Nós não temos a capacidade necessária para compreender esse fenômeno. Por isso que nós precisamos tentar continuar nos movendo de forma dual no texto, o tempo todo no texto. Não há qualquer momento que a Joana fala que ele não deve existir, esse dualismo. Ela, inclusive, eu vou até antecipar aqui a imagem, o slide, ela diz que o bem e o mal estão inscritos na consciência humana, na natureza, na vida. O nosso grande exercício, na realidade, nós somos esse pêndulo nesse ponto aqui do meio, né? Lembra que o Livro dos Espíritos fala que nós não somos obrigados a passar nem pelo caminho do mal, nem pelo caminho do bem, mas nós estamos no caminho da ignorância, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Então, nós estamos nesse ponto aqui. Então, evoluir vai ser se movimentar. Então, eu preciso me movimentar, vou até o lado de cá, não gosto, esse lado me causa dor, me causa sofrimento, me causa desconforto, então volto para o outro lado. E quanto mais eu quiser ir, mais eu preciso experimentar e ir crescendo, até o momento em que eu vou chegar a um ponto que vai para além dessa dualidade do sofrimento e da paz. Então, voltando aqui, a Joana fala para a gente que o bem vai ser aquilo que nos causa conforto. E o tempo todo a espiritualidade vem chamando a nossa atenção, e a Joana faz isso na obra toda dela, em tudo que a gente já estudou, para o fato de que nós não temos prestado atenção nos sons que nos rodeiam, naquilo que entra, né, pelas janelas da alma, pelos nossos olhos, né, pela nossa sensibilidade. Então, hoje, e eu me incluo entre essas pessoas, somos muitos que sofremos de perturbações emocionais, né? É uma ansiedade, é uma depressão, são sentimentos ruins, né? Que a gente descreve eles como desconfortáveis no mínimo. E da onde vêm esses distúrbios? Não significa necessariamente que ele venha dessa exposição, mas com certeza essa exposição não contribui para que esses distúrbios diminuam. Então, o tipo de leitura que a gente faz, né? E aqui eu falo para vocês, parte do meu trabalho, por exemplo, da minha pesquisa na neurociência, é com o comportamento do psicopata criminoso, é sobre violência, é sobre comportamento criminoso. Então, tem histórias que são muito, muito fortes de crimes que aconteceram e tal. E, realmente, às vezes eu me distraio a ponto de estar lendo isso antes de dormir. Não significa necessariamente que naquela noite eu vou ter um pesadelo, coisa parecida, até porque essas coisas são muito... Eu estou bastante acostumada a ler sobre elas e tal. Mas, com certeza, aquele estímulo antes do meu momento de repouso não é o ideal, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do filme Tropa de Elite, acho que o filme Tropa de Elite foi um filme super bem feito, que conta uma história muito real, e que eles acertaram para mim em vários aspectos da produção, inclusive na música, para retratar toda aquele coisa ali. Mas a música do filme Tropa de Elite não é o tipo de música que eu escutaria em casa, para falar a verdade, eu nunca parei para escutar aquela música dentro de casa. Porque é uma música que o objetivo dela foi aquele. O objetivo do cineasta, quando ele jogou aquela música que fala de barulho de metralhadora, aquilo ali, o objetivo dele foi de causar aquela inquietação.
aquele desconforto, de fazer você se sentir naquele lugar, né? Recentemente eu vi até uma entrevista do Spielberg com o compositor que trabalhou com ele ao longo da carreira, que foi o cara que compôs a música do filme Tubarão, né? E aí o Spielberg conta que ele recebeu, o cara ligou para ele e falou assim, cara, vem cá que eu compus a música do filme. E aí o Spielberg chegou lá e ele falou, senta aí, deixa eu te mostrar. Aí ele fazia tanda, 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 tanda. Aí o Spielberg falou assim, que pensou na hora, né? Esse é o segundo filme que a gente faz junto. No primeiro ele devia estar assim mais tímido, agora ele está mais amigo e está fazendo uma piada comigo. Isso só pode ser uma piada, né? Mas que depois a ficha caiu. E hoje, quando a gente olha para aquilo ali, você vê que é um filme que foi produzido nos anos 70, né? Então, que para a gente nos dias de hoje não tem efeito especial nenhum, na realidade tem defeito especial, que o tubarão é bastante artificial e tal. O tubarão aparece muito pouco, o próprio Spielberg fala que o tubarão ficava mais estragado do que funcionando, então eles tinham que fazer o filme acontecer sem o tubarão aparecer. Mas quando você escuta aquela música, te dá aquele arrepio. Você assiste um filme que o tubarão quase não aparece e você está o tempo todo com medo do tubarão por causa do tanda. Então, foi uma música composta com esse propósito. Então, aí você pensa no propósito da música, na letra que a música, né, ela está trazendo. Então, aquilo ali não quer dizer que você não possa assistir, que você não possa ouvir aquele tipo de música. Isso aí, gente, é livre-arbítrio, né? Cada um de nós faz o que quer. O que nós estamos falando é do momento. Existe um estudo que foi realizado no Japão, onde eles fotografaram as moléculas da água, depois que elas foram submetidas a determinadas músicas ou a determinadas palavras. E as moléculas se organizam de uma forma muito bonita, só uma forma harmônica, uma forma bastante geométrica, bastante simétrica. Quando as palavras que foram ditas ali são obrigada, eu te amo, quando a música, né, que tocou para ela ali foi uma música muito elevada, né, ou que tinha um espírito elevado. Agora, quando você olha aquela música totalmente desarmônica, ou quando a palavra foi uma palavra ruim, a molécula da água ela está totalmente desorganizada, desestruturada. E é isso que acontece com a gente. Então, você não tem que se isolar da realidade do mundo, nem viver numa bolha, porque isso não é saudável, mas você tem que escolher, né? Então, o momento em que a gente, por exemplo, está fazendo uma refeição ou está ingerindo um líquido, e aí a gente fala, né? Óbvio que numa reunião de tratamento, como acontece a nossa nos sábados, a quantidade de fluidos espirituais que são colocados na nossa água são muito mais intensos e direcionados do que no dia a dia. Mas o tempo todo a nossa água está sendo aqui exposta, né, aquela água que você bebe, o alimento que você ingere, está exposto aos fluidos que vêm da espiritualidade. Então, aquela prece que você faz antes de encher sua garrafinha d'água, ela já fluidificou a sua água, né? Então, e aí? A minha água está exposta a coisas ruins que eu digo, a preces, a agradecimentos. O meu alimento, a gente às vezes pensa, né, um hábito que alguns ainda têm, é um hábito mais antigo, da oração antes da refeição. A gente sempre pensa nesse hábito como a nossa gratidão a Deus por termos a refeição. E a gente não imagina que o ato de fazer uma prece antes da refeição é um ato de fluidificação, de organização molecular. Quando você faz isso, você está tornando os compostos químicos do seu alimento muito mais
digestíveis, vamos dizer assim, você está preparando o seu paladar, você está preparando o seu organismo todo para receber aquilo ali com muito mais tranquilidade. Então, e não adianta só aquela prece. Vai fazer aquela prece e vai manter uma paz durante a refeição, que é o que vai garantir que você vai ter uma digestão tranquila e tal. Então, tudo isso que está sendo dito aqui, desses condicionamentos, dessa questão da nossa convivência com o bem e o mal, a gente vê isso o tempo todo na nossa vida em diversos aspectos. Então, como está sendo a minha digestão, ou seja, como está sendo a minha alimentação, está sendo perturbada, né? Eu como com algum barulho desagradável no fundo, com alguma coisa que me atormenta, né? Então, assim, por que a gente usa tanto a questão da música, né, para harmonizar o ambiente, para colocar, né, trazer um pouco mais de sintonia, de paz para a nossa casa? Na realidade, quando a gente faz isso, a gente cria um ambiente desconfortável para quem não está em sintonia com aquele ambiente. Então, assim, quando você coloca uma música bacana, ou um filme edificante, ou que você está lendo uma coisa que é muito boa, aqueles seres que estão ali em volta, eles são seres que estão em sintonia com aquilo ali. Ou estão em sintonia porque já vibram naquilo ali, ou estão em sintonia porque querem aprender sobre aquilo ali, que querem melhorar. Mas aqueles que não querem melhorar, que não estão em sintonia, eles não conseguem ficar ali. Fica chato, né? Nossa, é muito chato, é muito monótono ficar ali, escutar aquilo, né? Meu pai, quando ele se referia àqueles bares e tudo, principalmente em cidades do interior, onde aconteciam muitas tragédias que iam parar lá na mão dele no fórum, ele chamava aqueles lugares de inferninho. Então, é aquilo, né? Aquela pessoa que gosta. E aí eu vi outro dia uma moça de um movimento conservador e tudo, e ela falando sobre isso. Ela falando que quando você começa a modificar os seus padrões e os seus valores, né, direcionando para o que é o bem, o bom, o belo, você começa a se sentir desconfortável com aquilo que não é. Então, você começa a não querer, por exemplo, ver a novela. Realmente, né? Quantos de nós aqui sente alguma curiosidade, vontade, prazer em assistir uma novela, né? Em ouvir aqueles noticiários que parecem que está caindo sangue da tela, né? Em assistir um Big Brother da vida. Nada contra quem gosta. O que eu estou falando é que a gente passa a não ter mais estômago para isso, né? Então, a Joana vai nos trazer essa compreensão e vai chamar atenção para isso. E o que a gente sente, como que eu posso diferenciar o bem do mal? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber se uma coisa é boa ou uma coisa não é boa, se uma coisa é certa ou errada? Então, se você quer saber se nós estamos do lado positivo ou negativo de uma determinada ação, você vai perceber que essa sua ação, ela causa progresso social, realização pessoal e traz felicidade. Então, veja só, primeiro, não é algo que é só para você. Então, a sua ação, ela vai ter uma repercussão, ela vai ressonar no social. Gente, se eu faço algo que faz bem, que é bom, se eu cuido do meio ambiente, se eu reciclo o meu lixo, e aqui eu estou falando um exemplo que eu não faço, porque a gente não tem coleta seletiva onde eu moro. Então, o máximo que a gente consegue fazer de reciclagem aqui na minha casa é a compostagem, que a gente pega alimentos, frutas, cascas de legumes e tal, e põe na horta, né? Mas já é um início. Não vamos desprezar isso não, porque a Joana fala também, vamos comemorar toda pequena vitória. Então, é o que dá para fazer, a gente faz. Então, isso me causa prazer, me causa uma realização pessoal, porque as minhas verduras, os meus tomates, as minhas abóboras ficam bonitas, ficam, né, satisfeitas, causa.
E isso repercute o quê? No progresso social. É menos lixo. Sim, é menos lixo. E isso me traz uma sensação de felicidade. Então, ela ensina para a gente aqui um mecanismo de discernimento. Como que eu vou identificar aquilo que me faz bem daquilo que não me faz bem, daquilo que é certo daquilo que é errado. E a gente já falou sobre isso quando a gente estuda no livro dos Espíritos, né? Sobre onde estão gravadas a lei de Deus, e eu acho que foi isso o que Joana quis dizer quando ela disse que o bem e o mal estão inscritos na nossa consciência, porque é isso que está dito no livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei, as leis de Deus estão inscritas na consciência do homem. Então, a gente já traz dentro de si, e aí eu trouxe aqui as composições atômicas, na imagem das composições atômicas, a gente já traz gravado na nossa consciência o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E a gente vem com a liberdade de transitar entre um e outro para organizar o nosso aprendizado, para que a gente possa, então, mudar para um nível, né? Ou como eu dizia para o César aqui no início da nossa reunião, o par de fase, ou seja, passar para uma fase mais alta, onde esses dualismos, eles vão começar a diminuir, né? Bom, enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. A gente está retomando os nossos estudos e eu vou desligar a gravação e abrir a palavra.